E aí, vamos falar um pouquinho sobre liberdade? Afinal, o que a Bíblia diz? Olá, abençoados do Afinal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre liberdade, mas para tudo e já acesse lá o YouTube e se inscreva no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Hoje, liberdade. Quem não está com saudade da sua liberdade? Todos nós. Essa questão, infelizmente, da pandemia nos tirou a liberdade. O que antes era normal, era cotidiano, muitas vezes até mesmo exaustivo, hoje tem aquele quê de saudade. Saudade de poder sair de casa sem se preocupar com nada, saudade de poder sair para trabalhar tranquilamente, pegar um ônibus, um metrô lotado, saudade de simplesmente sair de casa para tomar um sorvete, conversar com os amigos, ir no restaurante. O que antes era normal, hoje se tornou saudades. E isso é aquela vontade, aquela nostalgia que o passado nos traz do que é liberdade. Até passarmos por uma situação como essa, a palavra liberdade parecia algo tão sutil, tão banal. Eu sou livre. E não víamos em nós prisões. Descartes, quando vai falar sobre liberdade, ele diz que a pessoa livre é aquela que não tem nenhum tipo de pressão que opera sobre ela. Ela consegue fazer e ser o que ela decidir ser. Até o momento dessa pandemia, a maioria de nós nos sentimos assim, completamente livres. Eu tenho certeza que todo mundo nesse momento, enquanto estamos aqui refletindo, está pensando: ah, que saudades daquela minha liberdade. Só que hoje aqui no canal eu convido você a refletir sobre aquela liberdade que vai muito além do que o direito de ir e de vir. A liberdade que, mesmo estando livres, não tínhamos. Uma liberdade que vem de Deus. Sabe aquele jeito de viver que a gente sempre sonhou? Poder amar livremente, mesmo não tendo tido o amor de pai e de mãe. Poder viver sem medo de ser feliz, mesmo tendo sofrido abusos, sofrimentos de humilhação, de transgressão física, mental e psicológica. Liberdade que muitas vezes nós nem pensávamos que poderíamos ter. A maioria dos nossos grandes impasses, limitações e, por que não dizer, fraquezas, nós já nos acostumávamos a eles. Eu sou assim por causa disso. Fazer o quê? Foi assim que eu nasci. Foi assim que eu fui criado. Foram essas as circunstâncias que aconteceram na minha vida. É assim que a nossa sociedade livre falava sobre as nossas prisões. Nós temos que aceitar as coisas como são. Só que hoje, Deus quer dizer algo novo para você. Não apenas lhe dar a sua liberdade de volta, aquela que você já tinha, mas o Senhor Jesus deseja te dar aquela liberdade que você não tinha. O amor de Deus, ele é tão poderoso que quando ele pensou em salvar o ser humano, o seu olhar não estava apenas em salvar de levar para o céu. Embora essa seja uma grande intenção de Deus, Ele estava querendo nos salvar no nosso dia a dia. Aquela salvação diária, aquela presença diária que nos tira de traumas, de passado, de dor, de circunstâncias do dia a dia que nos aprisionam, que fazem com que nós sejamos o reflexo da dor e não o reflexo do que Deus criou para cada um de nós. Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Um plano que vem para consertar um passado que infelizmente aconteceu. Porém, Jesus, com seu poder e o seu amor, nos quer dar liberdade para todas as áreas da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Como seria maravilhoso que em nós houvesse a cura do nosso próprio amor? Olharmos para nós com perdão, com compreensão,
com a satisfação de podermos vencer o que antes nos aprisionava. O texto de João, capítulo 8, vai falar sobre isso. E Jesus, ele diz o seguinte nesse texto pela boca de João, no versículo 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E por que ele dizia isso? Porque é necessário, para que a liberdade de Deus venha até nós permanecermos na palavra de Jesus. Todas as prisões que em nós estão vinculadas a palavras, sentimentos, memórias, traumas. Por isso, Jesus diz: se você quiser seguir um caminho de libertação, precisará se manter nas minhas palavras. Por quê? Reagimos e agimos a todo instante a palavras do passado, a lembranças do passado, as memórias do passado que falam em nosso inconsciente e até mesmo no nosso presente. Quando nos abrimos para a verdade da palavra de Deus, ele apaga, ele anula a força dessas palavras que nos aprisionavam, nos dando uma palavra de liberdade. Mas não é só uma palavra como um conselho, um apoio, é uma palavra que transforma, que nos dá não só um novo pensamento, como também um sustento, uma direção para viver essa vida nova. Nesse próximo versículo 32 diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas usam esse texto e ele de fato é muito verdadeiro. Não apenas a verdade de Deus liberta, mas qualquer verdade liberta. A diferença das verdades é uma só. A verdade humana que liberta é aquela verdade que tira a mentira do seu trono e mostra a realidade. Já a verdade de Deus não só tira as mentiras, aquelas que nos levam ao fracasso, aquelas que nos levam a vivenciarmos os traumas diariamente do passado, aquelas que tentam nos dizer que nós não somos e não seremos. Ele tira essa verdade de Deus, tira essa mentira do seu trono, mas nos diz quem somos. Não é apenas o destronar de mentiras, é trazer à luz por que você e eu fomos criados. Quais são as nossas competências? Até onde nós poderemos chegar? A verdade de Deus nos liberta ao ponto de nos dar condições de chegarmos lá. Por isso que Deus para um instante conosco e nos lembra que a mínima liberdade não é liberdade. Que só o direito de ir e vir não é liberdade. Mas o direito de ir e vir como quem já está livre, isso é liberdade. Que no momento em que possamos voltar à normalidade da nossa vida, possamos ir sem traumas, sem prisões, sem cadeias, sem estarmos aprisionados às fraquezas, mas livres por conta da palavra de Deus que nos libertou. Ele continua no texto dizendo assim, 33 ao 36. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Nós poderíamos fazer o mesmo. Eu me sinto muito bem, eu não me sinto escravo de nada. Por que então vem me servir hoje uma bandeja de liberdade? Replicou Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? O simples aspecto e revelação de Jesus aqui é uma só. Talvez nós estejamos tão acomodados a estarmos escravos naquela casa, naquela situação, que não percebemos que um dia, uma hora, a casa vai cair. Uma hora aquele escravo vai ter que ir embora.
Uma hora, em algum momento, em alguma circunstância, nós vamos ter que enfrentar o nosso passado, as dores, os traumas, as cadeias, as prisões. Pode demorar. Nós podemos estar até acostumados a eles, mas uma hora tudo isso vai vir à luz. Então, por que não permitir que Deus venha nos transformar de uma maneira em que nós, ao invés de sermos escravos da vida, possamos ser aqueles possuidores da vida de Deus na terra? É tempo de Deus curar. É tempo de Deus transformar. Permita-se viver a refrigeração, a renovação de Deus pela sua verdade na sua vida, na sua casa, na sua família. Em conclusão a essa reflexão hoje, aos abençoados do Afinal, eu lanço um desafio. Que durante essa semana, em algum momento, haja um derramamento do seu coração em relação ao trono de Deus, pedindo liberdade, libertação, porque com certeza aqueles que creem, como diz a palavra aqui, o Senhor já tem preparado algo grandioso. Não se prenda às más notícias, ao passado, aos traumas. Se você permanecer com as palavras dele, você vai vencer. Na próxima semana, seguiremos com o estudo do livro de Hebreus. Caso haja alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato conosco nas nossas plataformas, o Facebook, o Instagram e o YouTube. Se ainda não faz parte dessa nossa família Abençoados da Final, vem ser a Final junto conosco, você e a sua família. Seja muito bem-vindo a esse canal. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.